damos início ao nosso estudo nessa segunda-feira da Casa Espírita Amor e Luz de Bambuí. Eu convido a todos para fechar os nossos olhos. Vamos pedir nesse momento a Deus que é toda bondade e misericórdia, a Jesus, nosso mestre e amigo, e aos bons espíritos que aqui estão presentes. Peço que me ajude, que me ilumine nessa reflexão de hoje. Peço a todos bons espíritos aqui presentes, toda a equipe espiritual, que possa iluminar os governantes da Terra nesse momento, para que tomem a melhor decisão, para que preserve o maior número possível de pessoas desse vírus que tanto assola a humanidade. Peço força, paciência e fé para passar por esse motivo, tirando o melhor, por esse tempo, tirando o melhor proveito possível. Que assim seja. Bom, tem a música do Gonzaguinha que fala assim: fé na vida, fé no homem e fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Teve um dia que eu estava ouvindo essa música e comecei a refletir sobre fé. E eu convido vocês a fazer essa reflexão novamente comigo aqui. O que é fé? Fé é uma crença inabalável em algo ou em alguma pessoa. É uma confiança absoluta. A fé, sob o ponto de vista religioso, é a confiança nos dogmas de uma religião, de uma determinada religião. As religiões, elas determinam o que os fiéis devem ou não acreditar. E dessa forma, desse ponto de vista, elas podem ser uma fé cega, que é quando aceita tudo sem questionar, sem verificar se é certo ou errado, e pode ser a fé raciocinada, que é aquela que busca a verdade, que busca entender a situação. A fé cega, ela tem um problema, que ela ceifa o homem do seu raciocínio, do seu livre-arbítrio. E são as duas conquistas mais preciosas do ser humano. Inclusive, é o raciocínio que nos diferencia do animal. Agora, enquanto a fé raciocinada, ela já vai buscar as verdades, ela vai questionar, ela vai entender o que realmente está falando daquele fato, se tem ou não tem lógica. E assim, a fé precisa de uma base. E essa base, ela precisa de ser uma base mais sólida. Por isso, à medida que a gente vai evoluindo, Jesus envia missionários em todas as áreas do conhecimento. Ele envia na biologia, na física, na fisiologia, na química, na medida que o nosso entendimento vai sendo suficiente para entender novas verdades, novas revelações. O que é revelar? Revelar é tirar o véu, é tornar claro aquilo que estava escondido. Nesse aspecto, o que os missionários que vieram nas mais diversas religiões vieram trazer algumas verdades, revelar alguns conhecimentos que a mandado de Jesus. Todos eles trabalhavam a serviço de Jesus. E o que acontecia? Só que, apesar da gente saber que eles estavam a serviço de Jesus, cabe uma ressalva. Que a gente tem que ter em mente que, infelizmente, existem aqueles falsos cristos e os falsos profetas. E isso, quem quiser aprofundar, está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, o que acontece? Até o presente, a humanidade recebeu 3 grandes missionários, 3 grandes momentos, que foi revelada à humanidade a lei de Deus, sobre 3 aspectos.
Primeiro, Moisés trouxe a lei da justiça. Depois, Jesus vem trazer a lei do amor e, em seguida, o Espiritismo revela a verdade. Como que foi esses momentos, né? Moisés lá recebeu o decálogo no Monte Sinai. E com o decálogo, ele vai mostrar, ele vai trazer aos homens o conhecimento de um Deus único, de um Deus criador de todas as coisas. Nessa época, a humanidade era muito embrutecida, ainda não tinha uma maturidade o bastante. Então, o que foi ensinado naquela época? Que o homem deveria respeitar o seu próximo, porém, para isso, ele precisava de temer a um Deus. Era por temor a Deus que ele respeitava seu próximo. Então, devido à característica da humanidade naquela época, o Deus, ele era um Deus vingativo, um Deus impiedoso. Ele era um Deus bravo, que era assim que a humanidade daquela época conseguiria entender. Com o passar dos anos, a humanidade foi amadurecendo e Jesus vem pessoalmente nos trazer a lei do amor. E ele consegue vivenciar essa lei do amor em sua plenitude. Ele era todo bondade, tudo que ele fazia exalava amor. Nessa época, a humanidade já não era tão embrutecida. Então Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como si mesmo. Ele já vem nos falar de amor. Porque nesse momento a gente já conseguia ter amor. E Jesus nos ensina que a condição expressa para a nossa salvação está na caridade, na fraternidade e no do amor ao próximo. Aí os anos se passaram, mas Jesus sabia que a gente ainda não tinha maturidade bastante para entender todo aquele conhecimento que ele trazia. Então, ele promete que vai enviar o Consolador. Então, no século XIX, ele manda o Espiritismo. E aí, o Espiritismo vem nos trazer alguns conhecimentos para que a gente possa compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Porque o que acontece? Naquela época, nosso conhecimento, as nossas noções sobre as leis divinas, sobre as leis da natureza, eram incompletas. E nossa imaturidade fez com que tivesse algum equívoco nas interpretações da lei a qual Jesus trouxe. Então, o Espiritismo ele vai nos falar do mundo espiritual, da relação entre encarnados e desencarnados, da ascendência do espírito sobre a matéria, da imortalidade da alma. E tudo isso só vem trazer, o Espiritismo vem trazer esse conhecimento para nós, para que a gente possa compreender melhor a mensagem trazida por Jesus. A reencarnação elucida tanto para nós, e a reencarnação, ela na verdade estava na Bíblia, que foi retirada por Constantino. E mesmo assim, várias religiões no mundo ainda acreditam na reencarnação. Então, o que acontece? Através da reencarnação, se a gente compreende que cada um de nós está num grau de evolução diferente, alguns são mais evoluídos e outros menos, fica mais fácil a gente entender o perdão que Jesus tanto pedia que a gente perdoasse o nosso próximo. E a gente perdoar a nós mesmos, porque se nós sabemos que a gente erra por não ter maturidade suficiente, cabe a nós nos perdoar. A reencarnação joga por água abaixo o preconceito. Se eu sei que eu vou encarnar de todas as formas, eu tenho possibilidade. Se eu já fui negra, vou ser branca, posso ser amarela.
asiática, de todas as raças do mundo, por que eu vou ter preconceito com meu irmão que nesse momento está passando por essa oportunidade? Nós seremos homens, seremos mulheres, e todas as dificuldades, uma hora a gente vai ser chefe, outra hora estará subordinado, porque a gente tem que aprender de todas as polaridades da vida, porque o que mais importa é a evolução da alma, porque Deus quer que todos nós evoluamos. Então, nessa evolução, tudo é compreensível e torna muito mais claro toda a mensagem que Jesus vem nos trazer. Só que a nossa fé ainda é muito pequenininha e a gente consegue ver pessoas que conseguem expressar sua fé, conseguem ter uma fé mais fortalecida no mundo e às vezes a gente até se sente frustrado por não ter daquele jeito. Aí a gente entende que ela já pode ter se fortalecido em uma outra existência e já chegou aqui com essa fé mais fortalecida. Porque a fé a gente não consegue impor a ninguém. E não é fácil eu falar assim, não, você tem que ter fé e a partir disso você começa a ter fé. Fé é adquirida. A fé é uma conquista do ser humano. E eu gosto de pensar assim, para o meu entendimento, para o fortalecimento da minha fé, eu busco pensar sempre assim. Nos atributos divinos, eu sei que Deus é soberanamente justo e bom. Dessa forma, tudo que me acontece tem que ser bom para mim. Porque se é feita a vontade dele, se ele é justo, então o que me acontece é justo. Mesmo que momentaneamente eu não consiga entender essa justiça na minha vida. Mesmo naquelas situações mais difíceis da vida, a gente sabe que Deus está no comando. E outra coisa que eu gosto de pensar, em outro atributo divino que eu sempre lembro, é que ele é onipresente. Ele sempre está presente na minha vida. Ele está em todos os lugares. E as religiões mudam o nome. Algumas chamam de anjo da guarda, de mentor, de espírito amigo e diversos outros nomes que é dado, Divino Espírito Santo. Mas a gente sabe que a gente está acompanhado, sempre tem uma pessoa designada por Deus, um ente, uma entidade que nos acompanha e nos protege em todo momento. Então, dessa forma, a gente tendo esse cuidado de observar a presença de Deus na nossa vida, vai fortalecendo a nossa fé. Nesse livro aqui, A Boa Nova, de Francisco Xavier e o Espírito Humberto de Campos, tem uma passagem que fala sobre o bom ladrão. Nessa passagem, os discípulos estão discutindo entre eles e Jesus se aproxima sobre a fé, sobre essa virtude da fé. E aí Jesus fala algumas coisas para eles, E dentre elas, eu quis ressaltar aqui que ele fala que a fé pertence sobretudo àqueles que trabalham e confiam. Ter fé no coração é estar sempre pronto para Deus. Olha que bonito. Será que a gente consegue estar sempre pronto para Deus? Será que tudo na nossa vida a gente tem essa fé e essa confiança de que tudo vai dar certo? Lembra quando eu iniciei com a música do Gonzaguinha? A gente falou fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Olha para você ver. Se a gente tem fé, a gente consegue fazer de bem ao próximo. A gente vai conseguir tudo, desde que tudo esteja contemplado na lei divina. Então, o que acontece? Tudo é feito de acordo com a vontade de Deus. Se eu estou fazendo bem para o meu próximo, eu posso fazer, que eu vou encontrar força, eu vou encontrar companhias que vão me ajudar naquele meu propósito. Então a gente realmente vai conseguir fazer o que será. E ele fala ainda que ter fé
é ser fiel à vontade de Deus. E será que a gente é? E nas horas difíceis da nossa vida, a gente consegue ser fiel? A gente consegue ter um entendimento de Deus? Porque o bom seria se a gente em todos os momentos entendesse que é feita a vontade dele. No último, aí o capítulo continua, o Tomé começa a fazer alguns questionamentos e ao pé da cruz ele chega pensando que todos aqueles que Jesus ajudou não estavam lá para acompanhá-lo, seus discípulos também não estavam, e Jesus ainda dá uma última lição. Quando o ladrão, que era uma pessoa de má vida, que estava sendo crucificado por roubar, ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Olha para você ver, ele não tinha dúvida nenhuma, ele tinha certeza que que o reino de Jesus era o reino dos céus e que Jesus estaria lá. Aí Jesus ainda mostra para Tomé: tá vendo, Tomé? Muitos me abandonaram, mas eu encontro uma confiança leal no peito de um ladrão. O que ele quis mostrar para nós com isso? Que qualquer um pode ter fé, que a fé está ao alcance de todos nós, que é nós que temos que desenvolvê-la em nós. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, ele tem uma historinha para que a gente consiga entender como essa fé processa dentro da gente. Diz que um homem estava no deserto, né? Um sol escaldante, muito quente, e ele começa a desfalecer suas forças. Com muita sede, ele cai ao chão. Levanta os olhos para o céu e pede força, pede uma ajuda dos céus para que ele consiga sobreviver àquela situação. Aí na sua mente vem a ideia de que ele levante e comece a caminhar. Ao fazer isso, ele avista um riacho e a sua força renasce dentro dele para que ele possa seguir e saciar sua sede, estabelecer suas forças. Então, é questionado, se esse homem é um homem de fé, ele vai agradecer a Deus pela ideia que foi inspirada a ele e pela força que ele recebeu. No entanto, se esse homem não tem fé, ele vai falar: nossa, mas eu sou demais, eu tive uma ideia, olha que ideia genial que eu tive, e eu sou forte mesmo, porque mesmo com um monte de sede, mesmo fraca, eu consegui seguir. E é assim que muitas vezes a gente acontece. A gente pede ajuda, a ajuda vem e a gente não se dá conta que era uma ajuda divina, que não era Deus falando em nós. Aí, alguns podem questionar: então por que Deus não mostra claramente? Não é conquistada a fé? Por isso. Porque Ele quer que nós reconheçamos a fé. Ele quer que sintamos a presença de Deus, que desenvolva essa fé em nós. Porque quando nós temos fé, isso fica muito mais claro para nós. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que tem algumas coisas que sempre que a gente pedir, a gente vai receber. Sempre que a gente pedir perseverança, força, paciência, resignação, fé, sempre que a gente pedir, a gente vai receber a ajuda da espiritualidade maior. Então, se a gente tem fé, se a gente sabe que vários momentos da nossa vida a gente está recebendo uma ajuda divina, a gente também teria que aprender a agradecer. Assim como aquele homem, se tivesse fé, teria agradecido, tanto pela intuição quanto pela força que renasceu dentro dele. Mas o que é gratidão? Nós temos esse livro aqui da Joana de Ângeles, Psicologia da Gratidão, psicografado pelo Divaldo Franco, que nele ela vai falar pra gente que gratidão
é o reconhecimento agradável de algo que nós recebemos ou que nos é concedido. Ela fala ainda que gratidão é a filha do amadurecimento psicológico e que nos enriquece de paz e alegria. Olha que bacana! A gente sabe então que a nossa paz e a nossa alegria depende do nosso amadurecimento psicológico, do nosso amadurecimento espiritual. E isso a gente pode conquistar estudando o Evangelho, esclarecendo, compreendendo, buscando compreender cada vez mais. E se a gente falou que muitas daquelas alegorias e parábolas foi contada naquele tempo, a gente tem que compreender o contexto de cada missionário para entender o que é o real significado. Então, nós não podemos ter uma fé cega, a gente tem que ter uma fé que nos fortaleça o entendimento para que possamos ser gratos a cada momento de nossa vida. Tem um texto que eu encontrei na internet, na FebNet, mas originalmente ele foi feito na revista O Reformador. É um texto de Geraldo Campetti Sobrinho. Ele chama Gratidão, um novo olhar sobre a vida. Nele, o Geraldo Campetti, ele vem nos lembrar do quanto somos reclamões. A gente reclama de tudo. A gente reclama se está quente, a gente reclama se está frio, reclama da família, reclama da chuva, a gente reclama dos filhos, do marido, por tê-los, por não tê-los. A gente reclama da natureza, do trabalho, do chefe, da prova. Só que tudo isso, até do Covid, né, gente? Do coronavírus, a gente reclama. Mas mesmo o coronavírus, além de tudo isso, é motivo para a gente agradecer. Porque reclamar não serve para nada. Não tem nenhum significado a reclamação, a não ser exteriorizar o nosso mau humor. E a gratidão, ela vai nos encher de Deus dentro de nós, a gente vai sentir a presença, porque quanto maior é a nossa compreensão da grandeza de Deus, das perfeições das suas leis, maior é a nossa gratidão perante a vida. A gratidão ilumina a nossa vida. Quanto mais nós somos gratos, mais felizes nós seremos. Então, bora praticar a gratidão, né? Só que tem uma coisa, a gratidão, ela tem que ser sempre em relação ao outro, ou aos fenômenos existenciais, que a gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar orgulhoso ou presunçoso, se achando. Não é esse o objetivo. É o objetivo de ver exalar a grandeza na gente. Tem uma historinha, não é uma historinha, uma reflexão de um autor desconhecido que pede para que a gente imagine. Imagine que você está segurando uma xícara de café. De repente eu levanto daqui e te esbarro, sacudo o seu braço e o café cai. Aí eu pergunto, por que você derramou o café? Para aqueles que responderam que foi porque eu encostei em você, você está errado. Você só entornou café porque a xícara estava cheia de café. Porque senão teria entornado água se ela tivesse cheia de água, ou um suco se ela tivesse cheia de suco, um chá e assim por diante. Então, nós temos que nos perguntar o que tem na nossa xícara. Nos momentos difíceis da vida, nos momentos de quarentena, o que a gente tem derramado? É fúria, amargor, palavras ruins, desânimo, reclamação, ou a gente tem conseguido derramar bondade, gratidão, perdão, alegria. A gente tem agradecido a oportunidade de estar em casa com os familiares que há muito tempo a gente não conseguia.
A gente tem que ter, estamos agradecendo pela oportunidade de crescimento. A gente está agradecendo por estar sendo feita a vontade de Deus. Tudo isso é que a gente tem que pensar. A gente tem que agradecer por tudo, pelas bênçãos, pelas dores, pelo espinho, pela rosa. Não é assim? A gente tem que prestar atenção. Muitas vezes a gente pensa, nossa, podia tanto alguém me ajudar, e aquela intuição vem na hora, eu descubro na hora a resolução daquele problema difícil da minha vida. Quantas vezes eu agradeci a Deus por ter vindo essa intuição? Eu queria nesse momento fazer uma pausa para mim fazer um agradecimento meu. Se algum de vocês me ouvir, eu agradeço do fundo do meu coração aqueles que organizaram, que fizeram possível o MESESG de 2018. O MESESG é um encontro que acontece na cidade de São Gotardo. Em 2018, o tema foi gratidão. E esse MESESG deu um novo colorido à minha vida. Porque lá nós fizemos um exercício. Era um exercício que foi dado, o meu grupo tem um momento que a gente tem palestras e tem um momento que se separam em grupos para o estudo do tema. O meu grupo ganhou essa garrafinha, que na verdade não é uma garrafinha, é um potinho da gratidão. E durante aqueles dias a gente tinha que escrever nesses papelzinhos que estão aqui, algo a qual a gente era grato. Outros grupos apresentaram de forma diferente. Teve até um grupo que eu peguei, que sobrou, então eles deixaram lá pra gente pegar, e eles fizeram uma agenda. Essa agenda, ela, durante os 3 períodos do dia, de manhã, tarde e noite, você deveria colocar pelo menos uma coisa a qual você era grato. E eu consegui fazer isso por uns dias, como não era hábito, alguns dias eu esquecia, outros eu fazia, e graças a Deus, na maioria dos meus dias eu tenho conseguido fazer isso. E tem uma música muito bonita do Roberto Carlos, que chama A Montanha. Nessa música, Roberto Carlos vem falar, ele fala: obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado, Senhor, que eu posso ver o que seria de mim sem a fé que eu tenho em você. Ele agradece pela fé, porque a fé direciona a vida dele. Ele continua agradecendo por enxergar que todos os caminhos levam a Deus, que existe aqueles caminhos que causam sofrimento, mas ele agradece por eles também. Ele agradece pelo sorriso, pela esperança, pela natureza. Então, como é uma música muito bacana, eu convido vocês a assistir. Então, assim que o Luiz postar no YouTube esse vídeo e o Zezé ou a Angélica postar no Facebook, eu vou nos comentários colocar um link das 2 músicas que eu falei, que é essa Montanha e a outra Semente da Manhã do Gonzaguinha. E eu convido vocês a ouvi-las e refletir sobre a vida, do que temos feito, do que temos agradecido, como que está a nossa fé, né? Porque eu acho que é essa mensagem que a gente queria trazer hoje. Mas antes de acabar, eu queria deixar o convite aqui, para que todos vocês fizessem o exercício da gratidão. Eu sugiro que de alguma forma, esses dias vocês comecem a registrar motivos na sua vida de gratidão. E aí, se tiver um pouco difícil, vocês pedem ajuda na música do Roberto Carlos, que lá vocês vão ver quantas coisas que a gente pode agradecer. E aí, esse registro pode ser em forma de agenda, ou no papelzinho, ou mesmo tira uma foto daquele momento que você quer eternizar, aquele momento que você é grato, da rosa que nasceu na natureza, tão bela. Então, eu sugiro que todos nós façamos esse exercício. Uma outra forma é na hora da gente deitar. Quando a gente for orar, o agradecimento não é uma forma de oração? Então, vamos agradecer a Deus pelas coisas boas desse dia.
E para encerrar, eu vou ler uma prece do Emmanuel, psicografada por Chico, que é a prece da gratidão. Aí fica como a nossa prece final também. Pelo apoio do lar, pelo amparo da escola, pela proteção do trabalho, pela alegria de servir, pela defesa da higiene, pelo aviso da experiência, pelo exercício da tolerância, pela capacidade de ser útil, pelo dom de discernir e pela força da paciência, pelo amigo que me socorre, pelo adversário que me instrui, pelos estímulos que me conduzes, pelas provações com que me esclareces, pelas dificuldades que controlas, pela energia da esperança e por todas as bênçãos do amor que me proporciona através dos entes queridos que me confia. Obrigado, meu Deus. E assim a gente encerra e eu agradeço a todos vocês pela paciência de me ouvir. Boa noite.